Boa noite, pessoal. Então, vamos esperar aqui o início, né? As pessoas começarem a entrar. No começo, assim, da live é um pouco estranho, porque a gente se sente sozinho. Vamos esperar aqui. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, então, sobre aposentadoria rural. Esperar, doutor. Oi, Joyce, tudo bom? Esperar a doutora Rafaela. Hoje nós vamos ter a presença. Oi, Juliana, boa noite. Quem entrou já vai colocando o coraçãozinho. Oh, mas a doutora Rafaela tá rápida. Foi a terceira a entrar na live. Pessoal, quem entrou já vai colocando o coraçãozinho para nossa live ser vista pelos seus colegas. Eu aprendi que tem o aviãozinho também, né, doutora Rafaela? Não tem só o coraçãozinho. Oi, boa noite, tudo bom? Olá, boa noite, tudo ótimo. E você, doutora? Boa noite, tudo certo? Ah, que ótimo. Eu tava brincando aqui que eu aprendi que não é só pedido de coraçãozinho, né? Tem que pedir. Oi, tá caindo aqui meu negócio. Tem que pedir os aviãozinhos agora também, né? Sim, pedi para o pessoal clicar aí no aviãozinho e compartilhar com os colegas, né? Deixa eu só ajeitar aqui que despencou meu tripézinho. Pronto. Então todo mundo clica no coraçãozinho, clica no aviãozinho, que nós vamos conversar aqui hoje com a doutora Rafaela. Eu tenho a honra, né? Ela aceitou o meu convite, eu fiquei muito feliz quando ela aceitou. É uma advogada extremamente experiente. Pelo que eu pude observar, a gente não tem um contato tão próximo, mas é professora em vários cursos, pós-graduação, e tem bastante experiência nessa área também da aposentadoria rural, pelo que eu percebi, né, doutora Rafaela? Sim, para quem não me conhece aí, né, os seus seguidores, meu nome é Rafaela Lima, sou advogada previdenciarista há quase 6 anos. Esse ano eu completo 6 anos de militância aí na advocacia previdenciarista, exclusivamente no previdenciário. E, além disso, né, eu sou professora de jovens advogados que desejam se iniciar na área previdenciária, então eu tenho um curso que é Previvência, inclusive tem Instagram lá também do Previvência, se alguém quiser verificar depois. Passa o endereço direitinho, doutora Rafaela, porque eu tenho certeza que todo mundo vai se interessar e comprar os seus cursos. Ah, o Instagram é Previvência, deixa eu colocar aqui no Isso, comentário coloca. para o pessoal poder saber. Previvência. Depois me sigam lá, tá? Que tem muita coisa gratuita também. Faço videoaulas, faço aulas online gratuitas para a gente estar sempre conversando sobre direito previdenciário. Eu gosto muito dessa questão de interagir com outros colegas, né? Eu acho que quando a gente ensina, a gente aprende. Com Então, uma forma certeza. de eu aprender mais, ter mais prática, ensinando, compartilhando aí dos casos dos colegas que estão iniciando. Então tá, deixa eu dar uma boa Além noite disso, aqui. Deixa eu dar uma boa noite aqui. O doutor André Coelho, Cacau, Diana, Robson, a dona Fabiana, que é até mãe, inclusive, de uma advogada que trabalha conosco aqui no escritório, está nos prestigiando também. Fernanda, Viviana, Michel, meu irmão também, apresenta um pouquinho sobre aposentadoria rural. Fique à vontade, doutora. que legal. Então, como eu ia dizendo, faço muito benefício por incapacidade, mas também faço alguns casos rurais.
como eu já tive a oportunidade de dizer em outras lives, aqui na minha região a gente não tem muito o segurado especial, pelo menos não na minha cidade. O que eu tenho aqui são os trabalhadores rurais, né, que são pessoas que têm contrato de trabalho, anotação na carteira, tudo direitinho, mas eles também são rurais porque exercem atividade em fazendas. Né? Esses são os meus principais clientes da área rural. Mas, vez ou outra, também atendo um segurado especial. E por essa questão também de dar os cursos, né, eu acabo ficando por dentro de todos os tipos de aposentadoria. A gente acaba sabendo um pouquinho, né, pegando o macete de cada benefício. E também, pelo que eu percebi, a senhora faz bastante estudo de caso, né, com os seus alunos no grupo que a senhora tem, eu acho que no Facebook, pelo que eu acompanhei, né? Até procurei lá essa semana no Facebook, eu vi que a senhora dá umas aulas também, né? Tem uma comunidade, né? Isso, temos uma comunidade lá no Facebook. Inclusive, antes de começar a live, rolou essa live aqui, rolou uma live lá. Ai, que legal. A gente tem lives quinzenalmente, todas as segundas, mas ontem eu tive um imprevisto, e aí a live de ontem eu acabei remarcando para hoje. Então, antes de iniciar essa aqui, eu já conversei com eles lá, eles já tem a live gravada lá para quem não pôde presenciar. A gente também tem um grupo do WhatsApp que dá para discutir, aí eles fazem networking, já surgiu parcerias entre os próprios alunos, então, assim, é uma coisa bem legal. E eu gosto muito de fomentar, deixo livre para eles participarem, para eles fazerem parcerias entre eles, porque eu acho que para quem está começando, esse apoio é muito importante. Sim, eu percebi que então, a doutora também é das minhas, eu brinco, né? Que é daquele tipo de advogado que não, e professor principalmente, né? Porque a gente se acaba se colocando mais na condição de professora mesmo, né? Eu também dou aula aqui na universidade aqui da região. E a gente não tem muito aquela pretensão de segurar o conhecimento para a gente, né? O conhecimento ele deve ser compartilhado e eu percebo que a doutora também corrobora dessa opinião, que a gente deve trocar ideias, porque juntos a gente cresce muito mais do que sozinhos, né? Sim, e às vezes em uma discussão você tem uma posição e eu tenho outra, mas a sua posição vai acabar me acrescentando em algo, assim como a minha vai acrescentar algo a você. Então, eu sou muito favorável a essa troca mesmo, tanto aqui no Instagram, quanto o grupo de alunos. Eu falo com o pessoal, vocês não precisam comprar meus cursos para vir me questionar no direct, pode me mandar mensagem. A nossa vida é corrida, às vezes a gente demora um pouquinho para responder, né? Eu não fico aqui no Instagram 24 horas, é impossível. Nesse período da pandemia, eu estou até mais ausente, porque como os atendimentos passaram a ser virtuais, então você demora mais tempo para falar com o cliente, para entrar em contato, para ensinar ele a usar as ferramentas virtuais para atendimento. Então, assim, eu não estou muito presente aqui no Instagram, mas na medida do possível eu estou sempre aberta aí para a gente poder trocar ideia. E convite para live também, pode me mandar que eu estou aceitando todas. A doutora Michele me convidou, falei, não, vamos marcar. Vamos ver nossas agendas e bora fazer a live. Não, eu que agradeço e de pronto ainda, né? De pronto, a senhora já concordou. Eu gostaria até de lhe questionar como é que está sendo, a senhora falou... Só uma coisa. Oi. Dispenso senhora, tá? Desculpa. Você poderia me tirar uma curiosidade? Aqui, o pessoal começou a agendar as audiências virtuais. Eu vou ter a minha primeira audiência agora semana que vem, na dia 10. A minha está agendada e depois disso eu tenho algumas assim já agendadas. Óbvio que a gente está naquela situação de concordar ou não concordar, né? O pessoal até está respeitando assim, a situação da... Aqui a OAB pleiteou muito isso, sabe? De os advogados poderem, então... realmente se impor e dizer, né, se gostariam ou se não gostariam, e cada caso é um caso, a gente sabe disso, né, para processo. Mas como é que está acontecendo aí? Já tem intimações também? O pessoal já está fazendo essas audiências virtuais em processo? Então, em processos, aqui no TRF, que a minha cidade é subordinada, eu ainda não recebi nenhum comunicado, nem de teleperícia, nem de teleaudiência. Né? Não vi também nenhuma regulamentação do juiz de lá, porque a gente tem aqui um juizado e uma vara federal, mas que é um único juiz. Então, o juiz ele responde tanto pela vara quanto pelo juizado. Ainda não teve nenhum comunicado dele regulamentando essa questão das teleperícias e teleaudiências.
estou com várias perícias esperando a regulamentação ou então a volta dos atendimentos presenciais, bem como esperando audiências serem marcadas. Hoje eu vi, né, uma publicação do CNJ que eles vão começar a flexibilizar essa questão dos atendimentos, talvez para as perícias médicas, né, que eu até comentei numa live que eu fiz semana passada, que para os meus clientes, como eles são pessoas rurais, do meio rural ou então de comunidades rurais, para a teleperícia vai ficar um pouco complicado por questão de acesso, acesso mesmo, Sim. né? Aos meios de informática, Internet de celular, até mesmo, né? Em alguns internet, lugares, né? porque a maioria eles usam a internet do celular, mas como se tratam de distritos, nem sempre o sinal de celular está funcionando. Então, eu já conversei com alguns quando surgiu essa questão da teleperícia, eles, doutora, eu espero o tempo que tiver que esperar, mas essa questão de fazer perícia. Aí eu falei para eles, não, uma videochamada do WhatsApp, se for. Não, doutora, não vai dar para mim, o sinal aqui é muito ruim, nem sempre a gente consegue sinal na hora que tem que ter. Então, assim, eu prefiro esperar mais um tempo e fazer essa perícia lá no fórum, como eles costumam dizer. Sim. Então, assim, né, no final das contas, a decisão é do cliente, né? A gente explica como funciona, fala, mas, assim, a decisão final é dele. Então, por enquanto, eu estou respeitando, mas a gente ainda não teve também nenhuma regulamentação quanto a isso. Aqui na minha região, eu fico mais ao sul aqui de Santa Catarina, Orleans, Lauro Miller, Criciúma, né? As cidades assim que eu atuo aqui. E aqui, doutora, por incrível que pareça, as perícias estão sendo presenciais. Eu conversei com o doutor Iago em uma outra live, até a gente estava falando sobre benefício por incapacidade. E eu disse isso para ele, ele ficou até meio assustado, porque não é a realidade do Brasil todo, né? E aqui nós estamos... Não. Nós estamos com as perícias presenciais, só porque antes, o que acontecia? A gente tinha a perícia, aí saía da sala de perícia, ia para a sala de audiência, e a gente já fazia, no caso, o médico já dava o laudo, a gente fazia a manifestação do laudo, alegações finais, e o juiz já dava a sentença. Tudo no mesmo ato. Nossa, que célere! É uma audiência um pouco mais demorada, mas a gente saía pronto de lá do fórum, até sabendo se ganhou ou se perdeu, inclusive. Mas assim, agora essa parte não está acontecendo, não tem juiz no fórum, né? Até eu digo isso porque eu já fui em várias agora, nos últimos 15 dias, isso voltou a acontecer, né? E eu acompanhei clientes em audiências, conversei com eles direitinho, e eles até quiseram, porque realmente estavam aguardando, né? E só o médico que estava, então, no fórum, numa sala, daí eles estavam fazendo aquele controle de entrada, porque tem que ficar tantos metros, né, uma pessoa da outra, toda aquela situação da higienização, né? Mas, de qualquer forma, lá numa sala, dentro do fórum, com a supervisão daí de uma pessoa, um funcionário, que ficou lá só para fazer isso, e também o guarda ali do fórum, que só deixava entrar, né, para direcionar para aquela sala, tantas X pessoas por vez, porque ficavam sentados nas cadeirinhas, longe da outra e tudo mais. Mas está acontecendo atualmente, retornamos o atendimento presencial das perícias só, das audiências não. Daí o que eu vou ter semana que vem virtual, aí vai ser a audiência pelo WhatsApp, que para mim, assim, eu tô até na expectativa, assim. Nossa, que legal, viu? Porque aqui na Justiça Estadual tá tendo essas teleaudiências, mas tem que baixar um aplicativo, eles estão fazendo por outro aplicativo, nada de ser pelo WhatsApp. Mas aí vai ser pelo WhatsApp, que legal, viu? Porque aí você não tem tanto trabalho, né? O cliente conectou ali também e já vai conseguir fazer a audiência. Bem legal. Até eles pediram, assim, para ver, queriam informações, telefone e tudo mais do cliente. Mas assim, como a doutora mencionou, é muito difícil assim eles terem acesso a essas informações todas, internet e tudo, né? E até saber mexer mesmo. Eu tenho vários clientes que não sabem assim manusear. Aí o que eu combinei com eles então e peticionei inclusive nesse sentido, de que eu me responsabilizava pelo comparecimento do cliente, combinei com eles para eles virem no meu escritório e daí eu vou viabilizar aqui no escritório então na minha mesa, assim, né? A gente vai direcionar aqui, tentar pelo menos fazer uma mini mesa de audiência, né? Para que todo mundo seja visto e viabilizar aqui no escritório. Até eu acho melhor, assim, para conduzir também, né?
Sim, com certeza. Tem uma Bom, perguntinha aqui mas que é vamos direcionado aqui ao rural já. Não sei se a doutora quer já, iniciar. Fala do processo vamos, administrativo rural. Vamos iniciar e depois eu volto nela, então. vamos, sim, vamos iniciar e aí a gente volta. Pode ficar à vontade, doutora. Então, a aposentadoria por idade rural, ela é um benefício aí concedido para os trabalhadores rurais. E aí, quando se fala em trabalhador rural ou segurado rural, a gente tem algumas categorias, né? A gente tem o trabalhador rural mesmo, que tem contrato de trabalho, anotação na CTPS. A gente tem o trabalhador avulso, que é rural também, que exerce atividade lá em área rural. Segurado especial. E aí, dentro do segurado especial, que é o que a gente vai tratar hoje, né? Que é o tema Sim. que gera mais dúvidas. Fiz uma live tem umas 2 semanas também sobre esse assunto, porque eu acho que as demais categorias, por ter contrato, por ter uma regulamentação, não gera tanta dúvida. O que gera mais dúvida é o segurado especial mesmo, que a gente precisa comprovar essa atividade rural dele, né? E dentro do segurado especial, a gente tem o trabalhador rural, os garimpeiros, né, e o pescador artesanal, que também é considerado segurado especial. É bom E essas mencionar, né? pessoas, Porque elas... às vezes eles pensam que realmente é só aquela pessoa que, né, que essas outras categorias não entram, né? O pessoal faz muita confusão por causa dessas situações, Sim, né? Até a situação da própria MEI, né? A MEI rural, que menciona de que o trabalhador, pelo fato, claro, funcionário, daí nós temos aquelas restrições que depois a gente vai fazer alguma consideração, mas assim, tirando a situação de funcionário, pelo fato de comercializar, né, o seu produto, ou porque vende flor, ou porque vende fruta, mas necessariamente ele ainda se enquadra também como especial, né? sim, uma outra questão que as pessoas também confundem, ou muitos colegas não sabem, é que o segurado especial, ele pode sim fazer contribuição para o INSS, né? Ou ele faz como facultativo, ou então ele recolhe contribuição sobre as mercadorias que ele comercializa. Então, aquela história que a gente tem de que o segurado especial ele não contribui para o INSS, ela é equivocada, porque ele pode contribuir sim. Em alguns casos, ele deve contribuir, né? Quando ele comercializa um volume maior ali das mercadorias que ele produz. Então, tem que se recolher a contribuição sobre essas mercadorias que ele vende. Sim, com certeza. Eu até escutei um comentário em outro curso com relação à contribuição a mais que nós temos em algumas regiões, alguns segurados especiais que acabam tendo atividades que são lucrativas, né? Aqui na minha região, por exemplo, a gente tem a produção de fumo, né? O pessoal produz bastante fumo para vender e as safras de fumo são conhecidas como sendo safras extremamente lucrativas, né? Fora as outras culturas e gado e outras coisas que as pessoas produzem. Mas continua sendo economia familiar, eles continuam, né, dentro do grupo familiar fazendo isso. Só que ao mesmo tempo eles recolhem nas notas e tudo mais. Aí foi um comentário que eu nunca tinha escutado e realmente tem relevância, de que eles contribuem a mais, mas por serem enquadrados como especial, quando vão se aposentar, na verdade eles têm um prejuízo, eles não têm necessariamente lucro, porque vão se aposentar com salário mínimo, né? E realmente é uma realidade, né? Sim, sim. Porque se ele for facultativo, ele pode até contribuir com um valor maior, e aí tem-se a Sim. aposentadoria. Mas quando ele é segurado especial, a lei fala que o valor da RMI tem que ser salário mínimo, né? E acaba trazendo o prejuízo aí. E como a doutora falou do MEI também, a gente pode ter MEI que é segurado especial, né? Então, assim, tudo vai depender aí da atividade que esse segurado ele exerce. A forma, principalmente, né? Porque tirando aquela ressalva dos 120 dias anuais de funcionário, não poderia ter mais que isso, né? Quem tem daí funcionário o ano todo, fixo, daí já é uma outra realidade, né? De enquadramento. Sim, sim. E aí essas pessoas elas se aposentam, né, com 60 anos de idade se homem, 55 anos de idade se mulher. A reforma da Previdência não mudou a questão da aposentadoria rural, né? A emenda constitucional 103 não mexeu na aposentadoria rural, porque já tinha tido uma mini reforma, né, que é a MP 871, que depois foi convertida na Lei 13.846 de 2019, que fez uma mini reforma da Previdência
e que trouxe algumas alterações no que diz respeito à aposentadoria especial, dos segurados especiais, que eles agora têm a obrigatoriedade de se preencher e apresentar aquela autodeclaração do segurado especial, que às vezes também é um bicho de sete cabeças. Recebo dúvida de muito colega: Rafa, como é que eu preencho isso? Quem preenche? Quem pode assinar? Eu posso assinar para o cliente? Eu posso preencher? Então, assim, gera uma certa confusão também. Essa situação da autodeclaração tem que ter uns cuidados em alguns tópicos também, porque tem alguns ali que são algumas pegadinhas quase com relação ao preenchimento, né? Que às vezes se às vezes as pessoas mesmo que não têm muito esclarecimento tentam preencher sozinhas, às vezes elas acabam preenchendo situações que depois a gente não consegue mais reverter, né, na área administrativa. E o problema é que essa autodeclaração é como se fosse uma declaração, é como se fosse, não é uma declaração de próprio punho, que o que você declara Sim. ali, se talvez você não declarou de forma tão correta, mas ele vai ser tido como verdade, né? A situação ali, pode ficar à vontade, doutora. E ela ainda gera efeitos para os outros membros, né, do grupo familiar. Também Você vai é ter esse obrigado a problema. colocar todo mundo ali e vai gerar efeitos. Então, o que você declarou ali vai refletir em todos os membros do grupo familiar. É uma coisa que eu vejo que dá muito problema, vou fugir aqui um pouco do benefício, mas é o benefício do salário maternidade. Para quando a segurada ela vai requerer em momento posterior ali, né? Passaram-se 2, 3 anos, ou até mesmo está prestes a prescrever né, para ela poder requerer o salário maternidade. E aí, na hora de preencher, ela não preenche a questão ali da data de início e do fim da atividade. Ela não considera a data de afastamento, né, os 4 meses do salário maternidade. E aí o INSS indefere por entender que ela não se afastou das atividades, porque na autodeclaração ela colocou o período completo, ao invés de colocar de tal data até tal data, né, pular os 4 meses, que é o da licença maternidade, e depois preencher novamente. Então, assim, eu sempre falo, tem que ter muito cuidado na hora de preencher mesmo a autodeclaração para evitar esses pequenos erros. Essa aí foi uma dica bem legal, doutora, para observar. Tem aqui uma outra situação aqui no item 3 da declaração que fala de comodato, a parte de arrendamento, né, que não pode ter retorno financeiro necessariamente. Aí se a pessoa coloca que necessariamente vai ter aqui, se arrendamento com retorno financeiro não é considerado período. Aí tem uma outra situação aqui daí do funcionário, né, que só pode ser por 120 dias. A parceria também, que tem um campo lá, né, para dizer se tem parceria, se tem meação. E o pessoal às vezes confunde um pouquinho do que se trata, né, quando vão preencher sozinhos, né. Até na verdade é interessante a dica de que desde julho, mais ou menos, do ano passado, a gente sempre está orientando à medida que é abordado por clientes, né? Por até pessoas que são clientes nossos, às vezes pedem informação para o vizinho, para um amigo, que acontece bastante, né, doutora? Mas Sim, assim, ó, muito. não preencham esses documentos sozinhos. Procure um profissional de sua confiança, procure um advogado especialista na área para lhe auxiliar. Porque se você preenche de forma incorreta, depois a gente, mesmo colocando o processo, tentando refazer, a gente não consegue mudar esse preenchimento de vocês. Então, tomem bastante cuidado, pessoal, nesse preenchimento. Tem um cliente meu aqui, por falar nisso, o seu Antônio aqui. Oi, seu Antônio, tudo bom? É um cliente meu, é um senhor bem querido, que me visita sempre aqui no escritório. E ele me disse que começou a mexer no Instagram agora, e daí agora sempre ele vê as lives. Ah, que legal! Pessoal, mais coraçãozinho aí para a doutora Rafaela. Pode continuar, doutora. Pois é, gente, adoro coração. Enfim, doutora, é isso, né? Prestar muita atenção na hora de preencher essa autodeclaração mesmo. E aí, o que acontece? A autodeclaração, né, o segurado vai preencher e ela deverá ser retificada aí, né, pelos órgãos, que é o Pronater, né, que aqui na minha cidade nem tem, para poder retificar essas informações aí que o segurado especial colocou
na autodeclaração. Como é que está funcionando aí na sua cidade essa questão da retificação dessa declaração? Olha, na verdade, às vezes que a gente precisou, a gente conseguiu, na verdade, efetuar. A gente fez o requerimento, né? E foi. Mas, assim, ó, na verdade, a parte material, porque o que que eles abriram? Eu tive um casal que veio aqui e tinha tentado preencher, mas na verdade estava incompleto, daí não era necessariamente corrigir, sabe? Tinha que complementar. Uhum, Aí eles me procuraram porque veio aquele monte de exigência, eles tentaram fazer sozinhos. Aí veio entendi. e veio aquele monte de exigência. Aí eles vieram aqui, a gente apurou, até fez mais provas, inclusive, porque daí precisava de muito mais coisas do que eles haviam, né, conseguido. A filha, né, ajudou eles no meio digital, só que não tem Isso conhecimento aí, técnico, né? isso aí quase nunca acontece, né? O segurado quase nunca tenta fazer sozinho primeiro. Não, mas ainda esse ainda, pelo menos, ele não colocou nada errado. Só não estava assim tão completo como deveria, sabe? Tava faltando. Aí o INSS acabou, no caso, pedindo essas exigências, né? Meio que a intimação, né, do INSS, que é na forma de Uhum. exigência. Aí eles me procuraram, a gente fez lá as complementações todas devidas, pegou, inclusive, a termo, alguns depoimentos de familiares e tudo mais, de alguns períodos ali para anexar nas exigências, para ajudar nos períodos. E aí eu tive a grata satisfação de, na semana passada, ter vindo deferido o benefício daquela senhora, né, que a gente conseguiu ajustar ali a situação, consertar um pouquinho, mas assim, que foi bem feliz no sentido... Mas quando dá pra gente fazer isso é bom, o problema é quando eles preenchem muito errado, né, que daí a gente não tem o que fazer muito, né? Sim, às vezes não tem muita volta, né? Muito Porque o que daí fazer, e aí a gente fica. declara lá, por exemplo, que tem uma meação, uma parceria, só que diz que o contrato lá é que ele está recebendo um valor inferior a 50%. Já bem dizer, tá matando o período dele lá, necessariamente de qualidade de segurado, né? Então, fica Sim, complicado e eles não entendem muito essa parte. A gente já tem que ficar lendo e se informando também para estar sempre atualizado para preenchimento, que dirá eles, né? Só que daí a gente orienta, sim, não preencham sozinhos, porque vão provavelmente fazer errado. infelizmente. Então, assim, é ter esse cuidado mesmo. E o segurado tem que procurar realmente quem entenda para poder estar auxiliando ele a fazer o preenchimento de forma correta. Porque eu costumo dizer que um processo administrativo bem feito, ele tem grandes chances de ser concedido na agência mesmo, na esfera administrativa, sem precisar ir para o judicial. E eu estava conversando com um colega que eu fiz a live na outra semana sobre aposentadoria rural, e a gente até pontuou algumas coisas que, às vezes, é bem melhor você resolver tudo na esfera administrativa do que ir para o judicial, porque quando chega lá no judicial, o procurador ele fica levantando um monte de questões para poder indeferir aquele processo. Né? Como quando acontece de um membro da família ter um trabalho urbano. Né? O procurador ele vai usar aquele fato para tentar descaracterizar o restante dos membros como segurado especial. Sim. Então, assim, e isso não acontece no administrativo. Quando você entra no administrativo, o INSS ele não fica levantando que o segurado tem um membro do grupo familiar, que tem um trabalho urbano. Essas questões elas não são tão levantadas quanto é no judicial. Então, recurso administrativo não faço muito nos casos de benefício por incapacidade, eu prefiro ir para o judicial, mas nos demais casos, principalmente no rural, eu prefiro me valer do recurso administrativo muitas vezes do que de uma ação judicial. E às vezes até, né, doutora, na situação que nós estamos agora, às vezes até, mesmo que o administrativo não, que a gente não consiga reverter a situação no administrativo, que às vezes é algum documento que eles entenderam, ou que mesmo não enxergaram lá o que deveria ter enxergado, que acontece muito, né? Alguma observação direcionada em um documento, e às vezes a gente não consegue fazer isso ficar tão claro e o servidor voltar a analisar isso, mas enfim. Como não faz coisa julgada, é interessante até hoje o nosso cenário é bem diferente, né? É interessante retornar até mesmo para a esfera administrativa, novamente com um requerimento novo, blindar
né, o que eles não haviam lá permitido lá que a gente ajustasse num primeiro momento, né? Quem sabe, em algum documento, né? Que a pessoa não tivesse conseguido num primeiro momento, enfim. Mas conseguir na esfera administrativa até por ser, como a doutora está mencionando, por ser um entendimento hoje um pouco mais flexível que o judicial, né? Estar nos auxiliando nesse sentido e principalmente mais célere, né? Para o segurado ter o recebimento. E a diferença é que, assim, por exemplo, nós vamos ter agora uma comoção, né? Que infelizmente hoje de manhã a gente teve uma notícia, como advogados, daí eu estou mencionando, né? A gente teve uma notícia bem ruim, que a PEC lá de suspensão dos precatórios foi ressuscitada, né? Enfim, eles querem descontar no povo uma situação que eles têm que administrar lá entre eles. Então, assim, no administrativo já não tem esse problema, né? No administrativo, o que vai acontecer? Os retroativos, necessariamente, a gente vai conseguir adimplir, né? À medida que vem o primeiro pagamento, necessariamente eles vão, desde ali, obviamente, né? Do pedido, né? Da data de entrada do pedido, eles vão fazer esse pagamento corretamente, né? A gente já nos auxilia também nesse sentido. Agora, nesse momento um pouquinho que nós estamos passando da pandemia, que é um momento de instabilidade muito grande para todas as áreas, né? E a nossa... Com certeza. E a nossa, assim, foi ressuscitada, porque, na verdade, ela havia sido colocada, essa PEC, e daí eu me esqueci agora o nome lá do deputado que havia colocado e retirou, né, por pressão, né? Eu também esqueci, teve até uma pressão, os advogados começaram a marcar eles nas redes sociais e tudo mais, compartilhando, falando que não. Ele voltou atrás e hoje, então, ressuscitaram a PEC. Não, eu não li ainda, confesso que eu não li ainda se ele ou fez modificações ou não fez modificações, eu vi só pela manhã, mas o dia foi um pouco corrido, mas eu quero verificar e a gente tem que começar a se insurgir novamente, porque é muito sério, né? Tirar esse dinheiro de circulação, porque tira diretamente do povo, né? Não tira do advogado. Sim, tira do povo, é um dinheiro que o segurado usa para fazer uma reforma, ou então para comprar algumas coisas para casa dele, então fazer algumas melhorias. Então, assim, não é um dinheiro que muitas vezes ele vai pegar e deixar guardado. Pode ser que ele deixe guardado uma parte, mas uma outra parte ele vai gastar. Então, tá retirando isso da economia também. E crédito alimentar, né, doutora? Sim, é o ponto principal, né? É um absurdo, né? Temos aqui algumas outras situações com relação aos documentos também seria interessante, né, doutora? Que dá bastante confusão também, né? Que a gente deveria juntar algumas situações, por exemplo, o início de prova material, que mudou um pouquinho, né? O entendimento com relação que nós temos que ter a prova testemunhal, mas não pode ser exclusivamente testemunhal, a gente tem que ter o início, né, da prova material conjuntamente, mas temos alguns entendimentos do STJ, né, que estão nos auxiliando nesse sentido, que mesmo que o período, né, que a gente tenha esse documento não seja lá o que a gente gostaria de reconhecer, se a gente amarra bem, conseguir depoimentos bons, né, de testemunha, eu já digo bons, porque às vezes as testemunhas não nos ajudam muito, e daí a gente consegue também, que tem súmula do STJ, perdão, nesse sentido, é a 638, que fala de períodos até anteriores, né? Se a gente conseguir fazer essa comprovação de forma adequada, né? Sim, vai servir como início de prova material e aí a gente complementa com as testemunhas, como você disse aí, as testemunhas, amarra tudo direitinho, né? Que as testemunhas elas possam nos ajudar, porque a gente não pode orientar a testemunha, né? A gente tem que saber o que ela tem para dizer, mas você não pode dizer para ela, diga isto. É um risco que a gente corre até mesmo se fizer isso. Mas assim, uma prova testemunhal bem produzida, junto com esses documentos, mesmo que seja o início de prova, né, ou então um período remoto, já é de grande ajuda. Eu tive aqui uma situação muito interessante, doutora, porque não foi necessariamente uma aposentadoria rural, foi uma pensão por morte. Mas falando da testemunha em si, não necessariamente do benefício, né? Sim. Que na instrução eu cheguei, eram senhoras de idade, né? O marido falecido, só porque eles haviam, foi bem atípico, assim, eles haviam, no caso, se divorciado e eu fiz o divórcio.
Aí eles haviam se divorciado, eu fiz o divórcio, só que eles já saíram de mão dada de dentro do meu escritório. Eu disse, mas vocês têm certeza que vocês querem se divorciar? Daí ela dizia, a senhora, né, dizia assim, não, eu quero divorciar porque ele tá me incomodando. Aí saíram, tudo bem. Mas depois de um certo tempo eu soube, porque aqui é cidade pequena, né, que eles estavam, na verdade, juntos, só não estavam morando necessariamente, mas ele ia lá, dormia com ela e depois voltava para casa da mãe dele, porque parece que a sogra que era o entrave da situação. Mas enfim. Entendi. Mas enfim. Aí chegamos lá na data da audiência de instrução, conversei com as testemunhas e as testemunhas disseram o quê? Ó, o que você sabe, né? Você sabe tal coisa, tal coisa, tal coisa. Sabemos, doutora, a gente mora próximo, a gente via ali na casa dela, a gente via quando é que ele ia. Enfim, me disseram que sabiam tudo. Menina, entraram na sala de audiência. Ela teve uma que chegou a falar que não conhecia a pessoa. Eu não sei o que se passou. Eu tô para descobrir até hoje. O que se Gente, passou? Que situação! O que se passou na cabeça daquelas senhoras? Elas disseram para mim que deu branco, que elas ficaram nervosas. Depois eu perguntei, eu disse, mas a senhora me disse que era Meu vizinha Deus. e tinha visto. Aí no final, assim, por ser, era uma senhorinha bem de idade, assim, uns 70 anos. Eu consegui fazer, eu já brinco aqui no escritório, que foi um milagre jurídico, porque isso subiu para o tribunal, eu fiz recurso. E eu consegui fazer descer para instruir de novo. Achei umas brechinhas lá nos depoimentos e tudo mais. E daí, na segunda instrução, eu chamei a minha cliente e disse, senhora, aí disse o nome, né, obviamente, a senhora me arruma a testemunha que vai dizer o que viu, que não chegue lá e diga que nem conhece a senhora, porque daí senão não funciona. Aí a filha dela até veio junto. Porque agora é a última chance. Não, e já foi, eu contei pra ela, eu disse pra ela, foi um milagre, isso não acontece instruir 2 vezes o mesmo processo. Mas fora a gente conseguiu ganhar e agora ela já tá recebendo a pensão, assim, já terminou, inclusive, foi uma situação de 4 anos atrás, assim. Mas a gente Que bom que deu certo. Mas a gente passa essas coisas. Sim, testemunha, infelizmente, a gente precisa delas, mas também elas podem nos levar por buraco, né? A gente nunca sabe o que a pessoa vai chegar lá na frente do juiz e dizer. Parece que chega lá, elas incorporam um personagem, não sei o que acontece, dá um branco, um problema psicológico que a pessoa não consegue desenvolver mesmo, dizer ali realmente o que ela tem que dizer. Nesse eu passei por louca, né? A juiz olhava pra minha cara e, doutora, não sabe nada. Mas fazer o Como quê, assim? né? Traz uma testemunha que não sabe de nada? Nem conhece Nem a conhece! sua cliente. Não, passei por louca total, né? Mas faz parte, né? Imagino. Ai, não é fácil. A nossa vida de advogada, né, doutora? Hoje eu ganhei essa semana e semana passada, doutora, eu já ganhei um saquinho de jabuticaba, eu ganhei uma sacolinha de maçã. Então a gente tem uns clientes que se sentem bem atendidos e a gente ganha presentinho de vez em quando. Essa é a maior parte, né? E por mais que eles já estejam com os processos resolvidos, eles sempre voltam, né, para trazer alguma coisa. Eu já tive uns que trouxeram até os vizinhos. Que bom, né? Se sentiram bem atendidos. Isso sim, é bom. Sim. E nessa situação... Eu costumo dizer que essa é a nossa melhor recompensa, né? Auxiliar o próximo, né? Advogado previdencialista, ele vive de auxiliar o próximo, né? E a gente fica tão feliz fazendo isso, a gente se sente tão realizado, né? E aí quando a pessoa volta, ou então chega uma outra pessoa no escritório dizendo que foi indicação daquela outra, a gente se sente realizado, né? Fiz um bom trabalho. Hoje eu recebi uma notícia triste, eu realmente fiquei muito triste, assim, fiquei muito mexida, porque nessa época de pandemia, que é uma época difícil, assim, que a gente está passando, né? Então, as universidades estão fechadas, né? Inclusive, aqui eu leciono também está fechada e, por consequência, não sei se aí também funciona da mesma forma, as casas da cidadania, que geralmente fazem esse atendimento mais às pessoas carentes, né? Então, eu fui visitada por um casal no meu escritório em Criciúma, solicitando, assim, ações de medicamento. Não é uma ação que eu faça com tanta frequência, mas eu me solidarizei, né, desse casal, que tinha atestados, assim, de risco de vida, né? Eu disse, não, eu vou ajudar vocês.
Eles mencionaram, assim, que a universidade de lá também estava fechada e foram em órgãos públicos, né, que deveriam atender as pessoas de forma gratuita nesses momentos, né? Mas não estão todos fechados também e não, pelo que a senhora disse, eu não fui atrás também para verificar, mas inclusive inviabilização de atendimento virtual. E eu fiz esse processo de medicamento. Inicialmente, no primeiro despacho, a juíza, isso com risco de vida, atestado dizendo que a pessoa podia morrer, tá? A juíza indeferiu. Aí eu fiz uma reconsideração aqui com o doutor Rafael, que é o advogado que trabalha aqui comigo, que cuida mais da área civil, né, no escritório. A gente fez um pedido de reconsideração da decisão para ser mais rápido, né, do que recurso. E enfatizando a situação de que, assim, mencionando todo o quadro da pessoa novamente e principalmente pedindo para que ela analisasse como se fosse um ente da família dela, a juíza, a magistrada, né? Sim. Porque, na minha opinião, faltou um pouquinho de sensibilidade, assim, por parte dela, sabe? Porque o despacho que ela deu de forma genérica dizia que era muito dinheiro, que a medicação que esse senhor precisava para leucemia era 38 mil reais. E é uma medicação que servia para 15 dias só e teria que ser reposta, sabe? E então ela indeferiu dizendo que o medicamento era muito caro para muito pouco tempo. Assim, basicamente, com um despacho de umas 4 ou 5 folhas, mas assim, de forma bem resumida, foi isso. No pedido de reconsideração, doutora, a gente conseguiu fazer. Só que daí o que aconteceu? Nesse meio tempo, o Estado enrolou agora uma semana, apesar de estar intimado, de a gente ter levado, o senhor estava hospitalizado, hoje ele veio a falecer. E a família me ligou, Nossa, assim, no período da tarde, assim, eu fiquei muito triste, assim, com a notícia. Então, essa é a pior parte. então assim, eu tô de consciência tranquila, sabe? Eu fico até me emociono, assim. Eu tô de consciência tranquila que eu fiz o meu papel. Mas a gente fica muito triste, assim, com esse tipo de situação. Sim, eu também já perdi cliente, perdi uma cliente quase no final do ano passado, de benefício por incapacidade cardíaca, que ela estava de benefício há 10 anos e no pente fino o INSS cortou o benefício dela. E aí, como era auxílio-doença, ela nem recebeu as parcelas de recuperação. Entrei com pedido, solicitei liminar aqui no TRF, que é a minha cidade subordinada. O juiz, infelizmente, ele só concede a liminar na sentença, ou então se for um caso extremamente grave, que a pessoa tem que estar quase morrendo mesmo, para poder que ele concede. Não consegui eliminar dela, mas ele marcou a perícia rápido. Então, não era uma coisa que ia prejudicá-la tanto, porque a perícia já estava marcada, só que ela veio a falecer antes. E aí, assim, foi a primeira cliente que eu efetivamente perdi, que efetivamente era minha, porque eu fui associado de escritório durante 3 anos, mas eu tive pouco contato com os clientes. Por mais que lá tivesse um volume maior e tudo mais, quem tinha contato era o dono do escritório, eu cuidava mais da parte técnica. Mas essa foi a primeira cliente que efetivamente era minha, que eu tive contato, que eu conhecia, que eu ligava para dar andamento do processo, que eu conversava. E foi uma coisa que me abalou muito. Quem me acompanha aqui por mais tempo deve lembrar que eu fiz uns stories também toda chateada, falando que por mais que a gente se esforce, nem sempre a gente vai conseguir a pretensão do cliente a tempo, né, que isso ia ocorrer. E esse fato me deixou muito abalado também, né, por ser a primeira. E a gente nunca sabe como agir, né? Como que vai fazer. Mas como se tratava de benefício por incapacidade, eu pedi a perícia indireta. E aí o perito ele constatou que realmente ela estava incapaz. E a família ainda conseguiu receber os atrasados da cessação até a data do óbito dela. Que foi o que me acalentou mais um pouco. Mas é complicado quando a gente passa por isso, né? Que a gente começa a se questionar por quê, né? Se a gente está fazendo tudo certo, por que a gente não conseguiu né, a pretensão ali do cliente a tempo? Mas isso Mas não são muda. coisas que a gente não explica. Mas isso não muda, doutora, porque eu tô fazendo esse ano 11 anos. Eu fiz, na verdade, estou fazendo 12 esse ano de profissão. Eu sou advogada há 12 anos. Vai fazer agora em junho, dia 12 de junho, completa 12 anos. E assim, só que é por isso que eu advogo na área previdenciária, inclusive, né? Aqui no escritório o nosso foco maior é previdenciário e trabalhista,
porque justamente a gente tem esse viés de auxiliar as pessoas, né? De tentar ajudar. Mas a gente nunca está preparado para esse tipo de coisa. Pode passar muitos anos, eu imagino que o meu sentimento, porque a gente é humano, né? Então a gente se Sim. sensibiliza, se solidariza. Eu tô de consciência tranquila, assim, no sentido de que, inclusive, foi voluntário o meu trabalho, né? Eu nem recebi nada para fazer esse pedido para essas pessoas. Eu fiz de boa vontade porque elas me relataram que não estavam conseguindo, pela via pública, um profissional que fizesse, né, esse pedido de medicação para eles. Então, assim, eu fiz a minha parte, mas mesmo assim fiquei bem chateada, assim, por mais que eu tenha conseguido o direito da pessoa, mas não foi a tempo ainda, né? Que o Estado ainda protelou uma semana e nessa uma semana assim, o senhor veio a falecer. Então, infelizmente, a gente tem dessas coisas, né? Na nossa profissão. Mas Pois é. a gente luta bastante. Nossa, e como, viu? Ainda mais agora aí com esse monte de portaria e regulamentação que o INSS solta, todo dia uma portaria nova. A gente fica tempo de arrancar os cabelos aqui E os sindicatos, de tanta coisa. doutora, como é que estão auxiliando os trabalhadores rurais aí na sua cidade? Porque temos aquela situação também agora da declaração do sindicato, que apesar de que um entendimento aqui, eu gosto muito aqui de um doutrinador aqui da minha região, o Leonardo Cacau, e ele é juiz também aqui no TRF, e ele menciona aqui que apesar de que essa declaração ainda não está sendo, né, mais válida, mesmo sendo homologada pelo INSS e tudo mais, eles não estão levando em consideração essa situação, porque foi revogada, né, lá pela Lei 13.846, mas se tiver essa documentação e outras, né, algumas outras provas que corroborem, ela também pode auxiliar. Como é que funciona aí na sua região? Então, na minha cidade não tem sindicato do trabalhador rural. A gente tem um sindicato, mas ele é do empregador rural. Então, assim, não auxilia em nada. Na cidade vizinha que eu também atuo, onde a presença do segurado especial é mais forte do que na minha cidade, a gente tem o sindicato, e aí os sindicatos, eles ainda auxiliam os seus filiados lá. Ainda fornece a documentação, ainda fornece a declaração, né? Até porque o pessoal ainda continua afiliado, e eles fazem um trabalho de informação, faz palestra e tudo mais para os segurados, e isso facilita muito. Então, assim, nas cidades vizinhas que tem o sindicato, os sindicatos ainda são bastante atuantes. Aqui na minha região, eles dão, assim, a declaração e tudo mais. E o que a gente consegue também para viabilizar e auxiliar, aquelas carteirinhas também, né, que eles têm, porque a data dessa carteirinha Sim, também nos auxilia bastante, né? Também sim, contribuições que eles fazem para o sindicato, que daí o sim, sindicato dá os aquele... recibos, né? Isso, aí consegue fazer, às vezes, mesmo quando eles perdem os recibos, mas o sindicato tem como dar lá o registro de filiação, que a gente pede dos livros lá deles, e um Uhum. relatóriozinho, né, de pagamento, que também auxilia bastante para comprovar, né? Sim, isso ajuda muito, né? Porque já é um início de prova material aí, né? E assim, Principalmente a carteirinha, e por assim ter a data lá certinha. a gente vai com essas provas materiais, a gente vai tentando juntar a parte de... Aqui nós tivemos também as escolas e a gente concentrou na prefeitura, porque nós tínhamos no interior aqui da minha região, nós tínhamos escolinhas isoladas. Então, quem estudou em época rural, né, que é o que a gente está utilizando hoje para dar os encaminhamentos, já não existe mais essa escolinha. E esse registro foi todo para a prefeitura municipal. Então, às vezes eles demoram um pouco para encontrar, mas assim, a gente corre atrás de relatório e tudo mais. Claro que tem, às vezes, algumas pessoas que não nos ajudam muito, porque tem mania de gostar de uma profissão, achar bonitinho e começar a se declarar daquela profissão, né? E não botar que é agricultor, mas enfim. Tem isso aí Já, também, já peguei, doutora? já peguei pedreiro, motorista, as mais diversas, menos o lavrador ou trabalhador rural, que era o que eu precisava. A gente pergunta, você já foi? Não, mas eu ia dirigir lá um caminhão do meu cunhado. Eles são criativos, né? Aí, não, quando eu casei, eu tinha a promessa de que eu ia ser motorista, de que eu ia ser pedreiro. Aí eu fui lá e na hora de declarar a profissão no cartório, eu coloquei que eu era. Era sem ser.
Não, eles são bem criativos, eles são bem criativos. Deixa eu ver aqui. Mais algum ponto, doutora? Doutora, eu acho que é isso. Temos perguntas? Se Tem uma tiver, a gente pergunta aqui responde administrativa as aqui, ó. perguntas. Isso, da moça aqui. É Camila Lacerda. Estou com um processo administrativo rural. O INSS fez exigência para apresentar o documento em original, porém não está tendo atendimento. Como fica isso? O cliente vai ficar esperando e esperando? Pode ficar à vontade, doutora. Como é que está funcionando o Então, administrativo aí? recebi uma dúvida parecida de uma colega hoje de manhã também. Que ela fez, né, o requerimento e a INSS pediu para juntar a documentação rural. Como os atendimentos das agências estão suspensos, o INSS fez uma portaria também suspendendo o cumprimento da exigência. O que eu estou fazendo aqui quando surge esse pedido que eu acho até um pouco absurdo, né? Porque se fomos nós, advogados, que fizemos requerimento, o advogado tem fé pública. Com certeza. Então, se ele juntou um documento ali, considera-se que ele é original. Mas, enfim, né, se foi o segurado que fez e agora ele te procurou para poder juntar essa documentação, o que eu tenho feito? Tiro, né, a xerox, ou então escaneio toda a documentação, autentico, porque nós, advogados, temos o poder, né, de autenticar a documentação para o INSS. Até mesmo dentro do portal do INSS Digital tem como você autenticar essa documentação. Se for pelo meu INSS, o que eu tenho feito? Eu tiro o xerox e bato ali o carimbo, confere com o original, assino, coloco a minha OAB e mando, né, informando que ante a impossibilidade de se cumprir a exigência de forma presencial, por conta do fechamento das agências, que eu estou enviando a documentação com o carimbo de confere com o original, com minha assinatura, já que eu tenho fé pública. E já tive um aqui que foi deferido. Não sei se todos serão, porque você sabe que cada servidor é de uma forma. Sim. Mas foi um meio que eu encontrei para o segurado não ficar esperando até as agências reabrirem, que a gente não sabe quando vai ser. Sim, com certeza foi prorrogado novamente, agora até dia 14, mas agora a gente não sabe até quando. Perdão, até dia 19, né? Dia 14 foi o fórum aqui que foi prorrogado. Mas provavelmente vai ser prorrogado novamente, né? A gente tá nessa expectativa de sempre a cada 15, 20 dias eles estão prorrogando, né? A não ser o STF, sim, que já decretou que só volta dia 21 de janeiro de 2021, né? Sim, eles já prorrogaram tudo. Extenso lá. Não vou ficar nessa de fazendo portaria picada, não. Não, 20, 15 dias é muito pouquinho, né, doutora? Vamos fazer logo pro ano que vem. 2020 já era. Vamos todo mundo trabalhar de forma remota no restante de 2020 e acabou. Mas como é que a doutora tem feito aí? Tem surgido alguma questão dessa? De documento original a gente não teve ainda, porque justamente a gente tem aquele convênio, né, com a OAB, então eu me habilito já pela minha senha necessariamente do convênio, já como procuradora mesmo, como advogada, com procuração, sim, e tudo mais. E daí, eu até não vou lembrar agora, mas se essa é a Camila, né? Camila, se você quiser me mandar depois um direct, eu dou uma olhadinha, porque eu lembro que tem alguma coisa numa portaria dizendo que se o advogado está habilitado com procuração, tudo direitinho, eles não podem fazer essa exigência necessariamente, a não ser que o documento original esteja ilegível, alguma situação muito particular, né? Aquela coisa quando a gente escaneia e não fica bom ainda, né? Sim. Mas se não for essas situações de ilegibilidade, ou mesmo, né, se eles estiverem daí levantando algum tipo de desconfiança com relação ao documento, se não forem essas situações, se é uma situação corriqueira, nosso, do dia a dia, tem um itemzinho lá numa portaria que diz que não, que eles teriam que analisar. Me chama que eu dou uma procuradinha agora de cabeça, eu não me recordo, mas eu sei que tem, porque eu já utilizei num processo administrativo que a gente precisou juntar documento. E até porque tem a portaria também suspendendo o cumprimento das exigências presenciais. Também tem a específica agora da pandemia também, né? Que pode auxiliar, sim, nesse sentido. Bem lembrado, doutora, tem a específica agora da pandemia. Que ela eu também não vou lembrar o número. Não vou lembrar o número agora, mas eu tenho ela salva aqui nos meus arquivos. Só porque são mais 100, né, doutora? Por isso que a gente não vai lembrar o número. Só por isso. Pessoal, mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver se tem alguma que eu não vi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Várias pessoas conhecidas, a doutora Yara, Márcio...
Luana, Giovanni, doutor Giovanni, Mariane, eu tenho até alunas, ex-alunas minhas aqui também, lindas do meu coração, tô com saudade de todo mundo já. Porque até na... Oh, meu Deus, o que que eu fiz aqui? Doutora, virou a câmera. Até na universidade, a gente também não tá indo, né? Tá sendo tudo virtual, então tô com saudade de todo mundo já. Beijo no coração de todo mundo. Ó, tem mais uma perguntinha aqui que eu acho que veio, ó. Se a esposa do segurado consegue um trabalho com renda no valor de R$ 2.500, isso poderá implicar na aposentadoria do esposo? Pode. A gente tem uma súmula do STJ, salvo engano. Não vou lembrar o número agora aqui de Peraí, cor. eu tenho ela aqui, peraí. Do cônjuge, Que né? fala que o trabalho urbano exercido por um dos membros do grupo familiar não descaracteriza a condição de segurado especial dos demais. Súmula 7 do STJ, doutor, eu tinha separado aqui, que foi a discussão do tema 532 e 533 do STJ. Isso, mas ela deixou uma brecha para o juiz analisar o caso concreto. Não é isso? Sim, sim, ela permitiu aqui que não, na verdade, que não influencie, né, necessariamente, né, que possa, pela 532, necessariamente, esse juiz, no caso, pode levar em consideração a profissão, por exemplo, do genitor, que seja, né, mas ao mesmo tempo olhar as particularidades da esposa, né, que foi a pergunta da moça aqui. Sim, Só sim. que E aí a 533, ela funciona em contrário senso, né, do STJ também, mas aí você usa a que é favorável, que é a 532. Sim. Sim, e aí o que acontece? Você vai ter que analisar, no caso concreto, se o que essa segurada é especial, ofere de renda, se caso ela não tivesse, isso ia faltar para a manutenção do lar, né? O dinheiro que ela ofere ali como segurado especial, né? A atividade que ela exerce, enfim, é imprescindível para a manutenção do lar, por exemplo. Se analisar o caso concreto mesmo e, como a doutora falou, puxar aí para a súmula 532, que é pró-segurado. Porque essa aqui, na verdade, foi a súmula 7 do STJ e o tema 532, que lhe é favorável. O tema 533, daí ele já não lhe é favorável. Pois é, e aí aquela coisa de analisar o caso concreto, né? Sim, com certeza, porque é como a doutora mencionou ali, a situação de dependência, o quanto essa renda influenciava ou não, né? Não pode dizer que plantava 2 pés de alface também, que não vai ajudar em nada, né? Tem que mencionar uma produção efetiva, né? De que ela comercializava alguma coisa, utilizava, vendia na feira, enfim, alguma coisa que justifique, né? Vamos ver aqui. Inclusive, pode ficar à vontade. Inclusive, estou com um caso, sim, aqui no escritório, pendente de sentença. Vamos ver o que o juiz de primeiro grau vai decidir. Nós temos aqui bem pouquinho tempo. Deixa eu ver aqui o artigo que ela mencionou aqui. Artigo 20A. Tá, a colega mencionou aqui, ó. Para pedido do PBC, podemos utilizar o artigo... É o artigo 2º, tu tá falando do requerimento do auxílio emergencial, ou o artigo 2º? Ou 20A da Lei 8.213? Não sei, ela falou 20A, eu acho que é 20A da lei da LOAS, né? Da lei orgânica. LOAS. Ah, tá. Eu achei que fosse... O 20A eu não vou saber agora de também cabeça. não Eu sei recordo. que o 20 ele traz os requisitos do benefício, dispõe sobre a renda per capita e sobre grupo familiar. Mas o 20A eu não vou recordar agora. Manda um direct para mim ou para a doutora Michele que a gente olha depois dá uma direitinho. olhadinha e verifica ali se pode lhe auxiliar de alguma forma. A gente tenta, né, doutora? Sim. É interessante também mencionar aqui que nós temos bem pouquinho tempo. Acho que nem vai dar mais tempo aqui. Porque já 29, eu abri com 30 certinho. Acho que a gente pode abrir aqui para nos despedirmos, senão não vai dar nem tempo para fazer isso, né, doutora? Mas se alguém ficou com alguma, porque eu tentei passar ali para ver, mas se alguém ficou com alguma outra dúvida, manda no meu direct ou no direct da doutora que a gente tenta, na medida do possível, auxiliar.
Beleza. Doutora, queria agradecer imensamente o convite. Foi um bate-papo ótimo. Nem senti o tempo passar, viu? Foi bem legal aqui. Acho que a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas aí dos colegas, né? E tecer algumas considerações sobre o segurado especial, que é um segurado que gera muitas dúvidas aí para os colegas, principalmente para